Pão rústico, pão caseiro, pão da fazenda, não importa o nome que você dê, o importante é que é pão, o importante é que é uma delícia e o mais importante é que eu tô aqui para te ensinar a fazer, né? Então, vamos comigo? Meu nome é Bárbara Ferreira e eu tô aqui para te dar essa receita deliciosa e daqui para frente nos próximos vídeos mais e mais receitas deliciosas para vocês fazerem na casa de vocês. Então, para começo de conversa, vamos ao que interessa e vamos fazer o nosso pão, mas antes de mais nada, vamos nos organizar e tratar da higiene. Bom, se você tem unhas compridas, unhas com esmalte, bom, tire, né? Você não tem, tira o esmalte, então se você tem a unha muito comprida e não quer cortar, usa luva, porque tudo isso é foco de contaminação e pode contaminar o seu pão, né? Deixa eu tirar o óculos aqui. Melhorou? Né? Botar o meu óculos aqui em cima, que também pode ser um foco de contaminação. Prender os cabelos. Eu tenho um problema sério que meu cabelo é cacheado, muito cheio, então vamos lá, que isso aqui então pode cair cabelo, pode cair poeira, é tanta coisa. Se você tem cabelo curto, muito curtinho, não precisa botar touca, pode botar uma faixa, amarrar um lenço. Eu gosto de botar touca. Eu acho que prende bem, evita muita coisa. Touca descartável não existe, não é à toa, é com propósito, ele funciona bem. O ruim é que a gente fica, né, feia. Mas enfim, não existe Miss Brasil que fique linda de touca descartável. Então vocês vão perdoar a aparência, mas é isso aí que temos pra hoje. Então vamos lá. A nossa receita é um pão caseiro e para começar tudo isso, né? Nós vamos fazer a fermentação. E a fermentação que a gente vai usar é o Polish, tá? Se chama Polish. Existem alguns tipos de fermentações aí que a gente vai ver ao longo dos vídeos que a gente vai estar, que eu vou estar disponibilizando para você. Eu vou fazer a Polish por quê? É fácil e é rápido, o resultado é muito rápido. E então a gente vai começar, eu vou ensinar vocês a fazer o polish, antes da gente começar a fazer o pão. Outra coisa também muito importante que eu devo frisar aqui é que quando você for fazer pão, você tem que ser aquele dia muito zen. É muito comum a gente escutar assim, vou fazer pão, que agora eu vou descarregar meu ódio na massa de pão, porque eu vou bater, vou amassar. Lê do engano, tá? Você tem que estar num dia muito zen, muito calmo, muito, namastê, muito paz e amor. Porque a massa de pão é muito delicada e você pode, de repente, ter algum problema com o seu pão que de repente é nesse processo de amassar a massa, né, com raiva. Então tem que ser um dia que muito tranquilo, com muita calma. Eu vou fazer um lanche, o lanche da tarde. Eu quero fazer o pão pro lanche da tarde. Então, eu não vou começar a fazer o pão 3 horas da tarde. Olha a Gracinha Latina, minha mascote, tenho duas. Gracinha e Pérola. Um dia vocês vão conhecer. Eu não vou começar a fazer o pão 3 horas da tarde. Eu vou começar a fazer o pão 9 horas da manhã. Aliás, eu já tô até atrasada, né? Por quê? Porque vai ser o dia todo, é um processo longo, é um processo de paciência. Se você tá naquele dia estressado, estou sem paciência, não, eu tô em guerra com o mundo, não faça pão, tá? Faça um dia que você esteja muito calma, muito tranquila, porque tem que ter paciência. Se não tiver paciência, não vai rolar, não vai funcionar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, olha a minha cachorra dando o ar da graça. Gracinha, não podia ser outro nome, né? Uma chihuahua, minha filha. Chihuahua não, pinche. Eu sempre confundo os dois, mas enfim. É aquela que parece Doberman, só que em miniatura. Então se acha assim, eu sou Doberman. Alguém enganou ela. Alguém iludiu ela que ela é Doberman. Ela acha que é Doberman. Entendeu? Alguém tem que avisar ela tá se iludindo, né? Que ela não é Doberman. Inclusive, ela não é nem do tamanho da perna de um Doberman. Mas vamos voltar aqui ao ponto. Então, as pessoas confundem muito ou tentam usar artifícios para acelerar o processo que não pode ser acelerado. Tá? Por exemplo, vou fazer o fermento, vou botar o fermento e vou usar água morna. Que aí
a reação é mais rápida. Gente, não faça isso. Não é que vai dar problema, é que o pão não vai ter o resultado, a gente não vai quebrar a cadeia da molécula do glúten com mais facilidade, vai dar problema, tá? Esses são os macetezinhos que a gente aprende quando a gente faz faculdade. Eu tô fazendo faculdade de gastronomia, então eu aprendo e passo pra vocês. Então, assim, não é legal. Então a água, ela tem que estar na temperatura ambiente, de preferência entre 26 a 30 graus Celsius. Se você tem um termômetro em casa, tem agora termômetros culinários, né, que são muito úteis. Você pode estar medindo aí a temperatura da água, mas geralmente é de 26 a 30, nessa faixa etária tá de bom tamanho, geralmente é na temperatura ambiente, tá? Então vamos lá, eu vou pegar um pote, eu vou botar um pouco de água, tá? Um pouquinho só, não precisa muita coisa não. Pode botar aqui uns 30 ml de água, eu peguei aqui, vou botar já tá medido, uns 30 ml de água, não vou botar muito. Agora nessa água eu vou botar o fermento. Agora vamos lá, outro pulo do gato na hora do fermento. Você vai estar usando 20 gramas do fermento biológico fresco. Bom, gente, se vocês encontrarem no mercado fermento biológico fresco, show. Se não conseguirem encontrar, tem na padaria. Vocês podem ir na padaria, pedir. É barato, não é muito caro. Aí vocês pedem lá 20 gramas de fermento biológico fresco. Aqui onde eu moro, não tem padaria. Geralmente são mercados que compram pães de panificador, eles só assam o pão, eles não fazem o pão. Então não tem como comprar aqui o fresco. E eu já fui em 5 grandes supermercados aqui da região, grandes supermercados de nome, e eu não achei o fresco. Aí me falaram que estava começando a ser proibido. Eu escutei assim, ó, né? Eu não tô bem certa nisso, mas foi o zum, zum, zum que eu escutei, então não posso nem confirmar isso, tá? Foi o zum, zum que eu escutei no mercado. Então eu comprei o seco, fermento biológico seco. Tá, mas eu vou botar os mesmos 20 gramas? Não. O fermento biológico seco, ele é mais forte, ele é mais... como é que eu vou dizer? Ele é mais... Ele é mais... Ai, meu Deus, fugiu a palavra agora. Ele é mais concentrado, tá? O fermento biológico seco, ele é mais concentrado que o fermento biológico fresco. Então, se você botar os mesmos 20 gramas, o que vai acontecer? O seu pão, ele vai ficar com um cheiro muito ácido, vai ficar com um cheiro muito forte, vai ficar com uma cor amarelada, não vai ficar gostoso, vai ficar com um gosto muito forte e isso não é legal, não é o resultado que a gente quer. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quando você usa o fermento biológico seco, você vai usar somente 30% do que está indicando na receita. Se eu estou usando 20 gramas do fermento biológico fresco, eu vou estar usando 6 gramas do fermento biológico seco, que 6 é exatamente os 30% de 20, tá? Vou fazer as contas aí rapidinho, né? Então eu tô aqui, eu já tô aqui com o meu, no potinho, já tô aqui, já tá tudo pesado, já tem aqui os 6 gramas do fermento biológico seco, tá? Então eu vou colocar aqui no meu pote com água. E o que vai acontecer agora? Eu vou pegar uma colher, vou pegar uma colher, e fica bem quando a gente precisa, né? Peguei aqui a colher, desculpa a demora, e vou começar a misturar aqui, a dissolver. Vê aqui se vocês vão... Vai estar dando pra ver aqui, mais aqui. Aqui tá dando pra ver? Eu vou estar dissolvendo o fermento. Aí eu vou estar dissolvendo bem, né? Tá dando aqui pra ver? Aqui, tô dissolvendo bem. Se você tem fresco, o que você vai fazer? Você vai
você vai amassar assim, fazer assim com ele. Você vai pegar o fermento, botar na mão e vai esfregar para esfarelar ele todinho, tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Já misturei. Isso nós estamos fazendo nosso pulas, né? Nosso pulas. Agora eu vou pegar açúcar. Eu vou pegar 10 gramas de açúcar, tá? Vou misturar aqui. Junto com o açúcar, eu vou pegar uma colher de farinha. Vou até aqui separado. Eu vou pegar uma colher de farinha e vou misturar aqui. Agora eu vou, tá vendo aqui? Vou misturar. Bárbara, por que você está misturando o açúcar e a farinha? Porque nós estaremos aqui alimentando a nossa levedura, né? Aqui. Nós estamos alimentando, porque eles estão dormindo, então eles vão acordar, eles vão comer, eles vão... Ó, tá vendo aqui, ó? Eu tô misturando até... Misturando bem. Deixa eu levantar aqui agora, pra vocês olharem pra mim. Eu tô misturando bem, né? Vai ter uns grumozinhos aqui, né? Então, aqui, eu tô misturando. E eu quero que eles acordem, que eles comam, tá? E eles vão se multiplicar e vão começar a liberar gás carbono. Começar a liberar. E é isso que me interessa. É esse gás. Então, a gente já tá fazendo nosso push. Pronto. Tá vendo aqui? Tá dando pra ver aqui, assim. Eu tô fazendo uma jarra de vidro, que é pra vocês terem, assim, pra dar pra ver bem, ó. Tá vendo aqui como é que tá aqui? Tá vendo aqui que eu tô amassando bem como é que tá? Pronto. Já amassei, já dissolvi bem o açúcar, a farinha de trigo, o fermento. Agora, o que eu vou fazer? Bom, voltando aqui, eu comigo mesmo, né? Hoje não tem ninguém, né? Geralmente meu marido, meu filho me ajudam assim a fazer alguns vídeos e tal, mas hoje é eu comigo mesmo. Agora eu vou pegar um papel filme, tá? Eu vou tampar isso aqui. Eu vou estar tampando. Olha aqui. Vou tirar aqui atrás. Eu vou estar tampando. E agora eu vou querer vou botar ele para descansar. Tá, mas em que temperatura? Bom, vamos lá. A gente tem que estar numa temperatura, assim, entre 36, né? 35, não tá na temperatura muito alta. E o que a gente pode fazer então? Ou você coloca dentro de um armário, que tá escuro, quentinho, ou então, minha melhor opção é colocar dentro do forno. Não acenda, pelo amor de Deus, senão você vai matar. Em vez de você fazer com que eles procriem, você vai fazer com que eles morram. Não. Você bota dentro do forno, aquela luz do forno, acenda. Deixa com a luz acesa, só a luz. Bota dentro do forno com a luz acesa, porque ali vai gerar calor e vai criar um ambiente como se fosse uma estufa. E é isso que a gente quer. Tá um ambiente quentinho, acolhedor, para ver se as bactérias, alô? Bactérias não, as leveduras, que também não deixa de ser, então. Que elas possam acordar, tá bom? Então, vamos lá então fazer isso. Vou levar o meu polish pro forno, vou esperar ele fermentar. Isso vai demorar cerca de 25 a 30 minutos. Vai depender muito do clima da sua região, entendeu? Tudo varia do clima da região, se está muito quente, se está muito frio. Mas é em torno de 25 a 30 minutos. Então daqui a pouco a gente volta para começar a botar as mãos na massa. Valeu? Até daqui a pouco.
Bom, estamos aqui de volta e trazendo agora o pulas. Já fermentado, nossa levedura já fermentou, já criou uma colônia gigantesca. E liberando bastante gás carbônico, que é o que a gente precisa para o nosso pão crescer, né? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que fica o nosso pulas, como é que vai ficar, né? Se ficar diferente disso, é porque você fez alguma coisa no processo errado, então descarte e faz de novo. Então vamos lá? Aqui, nosso pulas, ele vai ficar dessa forma, tá vendo? Tá dando pra ver? Chega até a ficar estufado aqui o plástico filme, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar bem pra vocês. Cara, é muito legal fazer pão. Eu descobri, é muito legal. Eu descobri que é muito legal. Né? Porque, assim, sempre dava errado. Sempre que eu tentava fazer, dava errado. Aí eu falo assim, gente do céu, mas não é possível, eu sigo direitinho, não dá certo. Até descobrir os pulos do gato, né? Então, olha só, eu vou mostrar agora como é que vai ficar o nosso polish, como é que ficou o nosso polish e ver se o seu ficou igual. Então, olha. Espera aí rapidinho. Pronto, melhorou a luz. Olha. Tá vendo aqui como é que fica? Ele fica esponjoso, né? Cria uma espuma. Tá dando pra ver? Ele dobra de tamanho, cresce e fica uma espuma, né? Então, esse é o nosso push. Agora, gente, eu vou. Uma coisa bem séria agora que a gente vai falar. Mais um pulo do gato, que é o que faz toda a diferença na receita. Vamos começar a amassar o nosso pão. Fazer a nossa massa. Bom, a gente vai dar o ponto na massa não pela farinha, mas sim pela água. Vamos ficar muito atento nesse detalhe, prestem muita atenção nisso. Por quê? Porque nós pegamos e pesamos todos os ingredientes, né? Tá tudo assim, contadinho, tudo é proporcional, né? Então, se nós formos adequar a massa pela farinha, acertar a massa pela farinha, vamos acabar colocando mais farinha e vai entrar menos os outros ingredientes e o resultado final não vai ser legal, tá? O pão vai ficar muito duro. Então, a gente já vamos entrar com a farinha completa, né? Com peso completo e vamos adequar a água. Lembrando que depende muito da sua região, se é muito úmida, se é muito seca, se a temperatura está muito fria, muito gelo, muito quente. Isso tudo varia e vai variar a quantidade de água que nós vamos colocar na nossa massa. E vai variar também o tipo de farinha que você está usando, tá? Dê preferência a farinhas de marcas conhecidas, que seja rica em ácido fólico, enfim, porque vai te dar, quanto melhor a farinha, melhor a qualidade final do seu produto, melhor a qualidade do seu pão. O ideal é a farinha de trigo 00, né? Ou a zero. Mas no mercado é muito difícil encontrar. Você só encontra mesmo locais que vendam produtos para panificadora, né? Então é mais fácil encontrar tipo 1, né? Mas vamos usar farinhas conhecidas, tá? Não vamos optar pela mais barata, porque pode dar realmente muito problema no seu produto final, tá bom? Então vamos lá? Bom, a água, de preferência uma água filtrada, tá? Uma água filtrada ou então uma água mineral. Olha o barulho do filtro, o filtro funcionando. Nós estaremos usando mais ou menos de 300 a 350 ml de água,
tá? Vamos usar uma mão para fazer, para amassar primeiro, no primeiro momento, e a outra para ir colocando, adicionando os produtos. Valeu? Então vamos lá. Farinha vão ser 480 gramas de farinha que nós iremos utilizar. Então já está tudo pesado, já está até aqui. Então já vou colocar a minha farinha. Infelizmente vocês não vão ficar vendo meu belo rosto, né? Vocês vão ficar vendo as minhas mãos. Então vamos lá, para ver. Então aqui eu já vou colocar a farinha na minha bancada. Aqui já tá os 480 ml. 480 gramas. Né? Vou juntar aqui. Vou fazer um buraco no meio. Gente, isso me lembra meu avô virando massa, quando meu avô era vivo, né? Ele fazia uns servicinhos assim lá em casa. Ele virando massa, fazendo aquela massa de pedreiro, né? Fazendo. Aí faz a areia, terra, cimento, pedra, fazendo concreto. Igualzinho, que ele fazia assim, a areia, né? Aí botava o cimento no meio, água no meio, e depois ia virando concreto. Gente, me lembra tanto do meu avô. E agora é meu esposo, né? Que faz a mesma coisa assim, quando ele faz trabalho assim, quando ele quer fazer algumas coisas aqui em casa. Então já fiz o buraco. Então agora aqui, já tô com a minha água aqui, já. Tá tudo aqui. 480 gramas de farinha, meu pulos, já pronto, que a gente já fez a mais cedo. Mais ou menos 300 a 350 gramas de água. 50 gramas de manteiga, tá? 10 gramas de sal. Já tá tudo pesado. A manteiga, procura usar sempre, nessa receita, procura usar manteiga, tá? Margarina não vai dar um sabor legal, não vai ficar gostoso, e nem é muito saudável, né? A gente sabe que margarina não é muito saudável, então vamos lá. Então, eu vou despejar meu polish aqui no meio primeiro. Botei meu eu fermei meu polish já pronto. A gente aperta tudo, não vai desperdiçar nada. Bota um pouquinho só de água, porque a gente vamos dar ponto na massa pela água, não pela farinha, né? Vamos evitar. Então vamos lá, com uma mão só, a gente vai misturar. Né? Vamos lá. E essa parte é muito importante porque de vocês assistirem, né? Não vou nem correr, não vou pular assim para botar já a massa já pronta, para vocês fazerem mesmo junto comigo para dar certo o pão de vocês, né? Porque não adianta nada postar o vídeo aqui e vocês fazerem e não dar certo. O meu intuito é dar certo. Então, vou puxar aqui. Ainda tá seca, né? Tá dando aqui pra ver que tá seca. Então, vamos adicionando água. Né? Vamos adicionando água. É importante frisar também, aliás, tudo é importante, né? É que nesse momento nós ainda não vamos colocar o sal, tá? Por quê? Deixa misturar mais um pouquinho, porque o sal, ele vai matar a nossa levedura. Então, assim, não podemos colocar o sal agora, né? Vamos primeiro amassar bem. Depois que o nosso fermento, ele tá mais, né? Aí entramos com o sal.
Porque senão vai fazer igual o processo da lesma. Você joga só na lesma, que a lesma derrete, vai acontecer a mesma coisa. A massa, gente, ela é muito sensível, tá? Então vamos lá, vamos puxar. Tá seco ainda. Vamos jogando. É aquilo que eu falei, a gente vai dando bem devagar. Aqui até agora foram 300 ml de água que eu coloquei. E eu acho que eu não vou precisar colocar mais água. Né? Vamos misturando. Nesse momento, a gente já pode colocar o sal. Vamos misturando. Primeiro temos que misturar bem. Tá vendo? Por isso que é bom a gente ter paciência, gente, botando água sempre aos poucos, para não colocar mais, porque senão vai dar ruim, ó. Vai dar ruim, não vai dar ponto. Quando a massa já chegar nesse, já misturei tudo, agora vai entrar, vamos abrir aqui para entrar a manteiga. Gente, a manteiga agora vocês preparem o coração de vocês. Se estiver grudando muito na bancada, só joga só um pouquinho, bem pouquinho de farinha mesmo, só para não grudar. Para não, porque a massa vai absorver e vai dar problema no seu ponto final depois, tá? No seu produto final. Agora aqui eu tenho 50 gramas de manteiga, tá? Vou colocar aqui a manteiga. Vamos lá. Agora que vai São elas, agora vai dar uma melequeira. Mas não fique nervoso, vamos amassando. Às vezes, né, a pessoa fica assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Não, vai amassando que dá certo. A massa vai absorver esses 50 gramas, entendeu? Vamos lá. Tá dando pra ver aí a massa? Uma mão livre para você pegar os ingredientes, né? O que tiver faltando. Vamos amassando. E se você tá gostando, né? Curta, compartilhe para mais pessoas fazerem um pão delicioso também. Isso ajuda o canal, né? Para trazer coisas mais legais para vocês, né? Curta, compartilhe, acione o sininho para quando toda vez que eu postar uma receita nova, uma dica, né? Vocês vão ficar sabendo de tudo, né? Vocês serão avisados. Olha só, já tá vendo como é que já tá absorvendo, né? Então aqui, ó, já tô. E vai limpando a bancada, porque isso aqui, gente, vai. Por isso que tem que higienizar bem a bancada antes de começar. Ó. Estamos misturando. Isso, ó. Vou passando aqui onde está sujo de manteiga. Isso tudo aqui, a bancada tá limpa. Então a gente vai, que a massa vai absorvendo. Ó. A massa tá, já tá começando. Bom, agora já pegamos, já, né, já misturamos a manteiga. Agora vamos entrar num processo de rasgar a massa. Isso não tá pronto ainda não, né, gente? Calma. Vamos rasgar a massa. Agora a gente vai entrar todo num processo, olhem para mim,
Agora vamos começar no processo de rasgar a massa e depois vamos sovar a massa, tá? Por que isso? Para podermos misturar melhor os ingredientes, entendeu? E formar a cadeia do glúten, para o nosso pão ficar macio, fofinho. Então isso é muito importante. Agora é que vai ser primordial vocês prestarem atenção e aonde nós vamos, né, botar agora toda a nossa energia. E não precisa botar força, não é força, é jeito, tá bom? É jeito e vamos fazer da melhor forma possível para fazermos um pão delicioso, porque agora, o que vamos fazer agora também depende muito do nosso resultado final, tá bom? Então agora a gente vamos começar a rasgar a massa, tá? Processo de rasgar a massa. Tá, aí tá grudando, joga só um pouquinho de farinha para não dar, como eu já falei, para não dar problema no processo. Eu vou botar aqui para ensinar vocês a rasgarem a massa. E isso nós vamos fazer por 2 a 5 minutos, tá bom? Então aqui. Eu vou pegar aqui a massa aqui, vou pegar com essa mão aqui. Agora sim eu usarei as duas mãos, tá? Uma mão vou pegar a massa aqui, a outra eu vou empurrar para frente, rasgando a massa. Vou voltar, virar, pega aqui, puxo, venho com a massa de volta, vou aqui, empurro, tá vendo aí? Volto, empurro, volto. E isso eu vou fazendo esse processo por uns 2 minutos, 5 minutos, tá? Aqui, empurro, volto, empurro, ó. Só um pouquinho de farinha que tá grudando um pouco, mas muito pouquinho mesmo, porque a massa absorve. Ó, e vou voltando. Empurro, volto. Agora, processo de rasgar a massa, ó. Vamos lá. Tô rasgando a massa. Agora vem que eu vou começar a sovar a massa, tá? Se você tem batedeira que bata pão, que tenha o gancho, tem aquele gancho assim, você vai botar na batedeira e vai sovar por 10 minutos. Se você for sovar na mão, você vai levar 20 minutos sovando na mão. E eu vou ensinar agora o melhor processo. Olha só. Como eu disse, não é... Voltando aqui pra mim. Como eu disse, não é jeito. Desculpa. Voltando. Volta. Como eu disse, não é força. É jeito. Não precisa botar força, tá? Primeiro que a massa é muito sensível. Procure uma posição confortável, tá? Ficar em pé, numa posição confortável, porque você vai ficar fazendo isso por 20 minutos, né? Tá numa posição confortável, então agora você pega e vai começar a sovar a sua massa. Como eu disse, não é força, é jeito. Eu vou mostrar agora como é que você vai sovar. Olha só. Eu vou pegar, eu vou levar com uma mão, volto, levo com a outra e volto. Uma mão, volto, com a outra, volto. A mão. Ah, tá vendo? Volto. E vou fazendo esse processo, que aí divide o peso, não fica só com uma mão só um braço, só um ombro. Você divide o processo com as duas mãos. Ó. Vai lá e vai voltar. Enrola. Vai lá. Ó, lembra que esses pedacinhos de massa que fica aqui? É tudo do pão.
Então aqui, ó, volta, ó, vai lá, volta, ó, só isso aqui, ó. Sem ódio no coração, lembra que as nossas leveduras, elas são seres vivos, né? Então eles sentem muito amor, muito carinho. Então a gente vai fazer esse processo aqui por 20 minutos, tá bom? Aqui. Você pode fazer, cuidado para não rasgar a massa, tá? Que agora não, a gente não vai mais rasgar a massa. Tem pessoas que fazem aquele processo assim, de você levar e depois enrolar, sovar. Não tá errado, tá? Mas eu particularmente prefiro assim. Porque quando você vê, você já tá, né? Então, enquanto eu tô sovando a massa, eu vou ficar aqui uns 20 minutos fazendo isso. Vocês não. Eu acredito que vocês não queiram ficar me vendo 20 minutos fazendo isso, né? Eu quero crer que isso não vai acontecer. Então, daqui a pouquinho a gente, voltando aqui pra mim, daqui a pouquinho vocês vão ver o resultado, como é que fica e para vocês fazerem o pão de vocês. Até daqui a pouco. Até daqui a 20 ou 25 minutos, tá bom? Olá, voltamos aqui. Então, já sovamos a massa, né? Ela tem que estar um aspecto úmido, né? Não grudenta. Cuidado na hora de colocar farinha para soltar aqueles grumuzinhos. E agora nós vamos fazer o quê? Vamos pegar um rolo, né? E vamos esticar a massa. Para quê? Para continuar o processo. A gente já rasgou a massa, nós já trabalhamos a massa sovando, né? E agora nós vamos passar o rolo nela para esticando, voltando até formar o ponto de véu, que os padeiros chamam, que eu vou mostrar para vocês esse ponto de véu, tá bom? Eu tenho um rolo pequeno, porque minha cozinha, assim, eu tenho que comprar aqueles rolos enormes. Eu vou ficar devendo, mas esse rolo para mim é o suficiente, né? Então, vamos lá? Então, eu vou pegar a massa e vou esticar a massa sem botar força. Ó, estico. E vou fazendo esse processo. Né? Cuidado que nós estamos lidando com organismos vivos, né? Então, não é botar força, a gente não quer mais que a massa rasgue. E a gente vai fazer esse processo, né? Deixa eu pegar aqui. Até o ponto de véu. Isso a gente vai fazer mais uns 10 minutinhos, tá? Então, enquanto eu tô fazendo aqui esses 10 minutinhos, quando chegar no ponto de véu, ó, eu abro a massa. Tá vendo? Abro a massa. Que aqui ela já começou o processo dela de fermentar, ela já tá crescendo. Então, vamos para. Ó, tá vendo? Eu vou lá, volto, tudo com jeito. Olha que meu rolo é pequenininho. Um rolo maior, você consegue um trabalho, né, até melhor. Né? Enquanto eu vou fazendo isso aqui, mais uns 10 minutos fazendo esse trabalho, indo e voltando até chegar ao ponto de véu. Quando chega, aí
eu mostro pra vocês. Enquanto isso, eu tô fazendo aqui, entendeu? Não se esqueçam de dar aquela curtida. Valeu? Até daqui a pouquinho, quando estiver no ponto de véu. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês, depois que eu já passei o rolo, já estiquei a massa, já voltei, o ponto do véu. O ponto do véu, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, tá? Eu vou tirar um bocado dessa, cortar um pedaço da massa e vou esticar. Peraí. Tá vendo aqui? Você vai esticar e ela vai ficar uma película fina, mas não vai rasgar, tá vendo aqui? Ó, você estica bem devagarinho, tá vendo? Ela fica como se fosse um véuzinho mesmo, bem fininho, mas não rasga. Agora que nós já fizemos isso, eu vou levar a minha massa, né? Que eu já tá em ponto de véu, que eu já fiz, já rasguei a massa, já sovei, já estiquei no rolo, né? E agora eu vou levar para fermentar e ela vai ficar fermentando num pote. Vou botar numa vasilha, vou botar um pouquinho de farinha só para não grudar no fundo. Ela vai ficar aqui fermentando de 1 hora e meia, tá? Lembrando sempre o seguinte, que varia muito do tempo do local onde você tá. O tempo que eu tô dizendo é o clima. Se tá muito seco, se tá muito úmido, frio, se tá muito quente, então esse tempo varia entre 1 hora e meia. A massa, o importante é que a massa tem que dobrar o volume. Então, você vai pegar a massa, né? E você vai fermentar. Vai botar para fermentar, para descansar aí durante 1 hora e meia. Lembra que essa é a primeira fermentação. Por isso que eu falo que tem que começar a fazer cedo. É a primeira fermentação. Depois nós vamos botar na forma, no formato que você quer, né? O pão, depois vai ser outro processo para a segunda fermentação, para aí nós assarmos. Lembra que eu falei que a gente tem que começar cedo? Ver se a gente consegue tomar um lanche da tarde. À tarde? Então, agora eu vou deixar aqui, vou pegar um filme, né? Um plástico filme. Vou enrolar e vou deixar descansando. Então, daqui a pouco, nós nos encontraremos para preparar para a segunda fermentação. Tudo bem? Então, até a próxima. Olá! Então, voltamos, né? Nós fizemos o nosso pulas, fizemos a nossa massa, nós rasgamos a massa, nós sovamos a massa, nós passamos o rolo na massa, né? Nós passamos o rolo, esticamos a massa, botamos ela em ponto de véu, deixamos ela descansar por 1 hora e meia até você ver aí que ela dobra de tamanho, né? Ela vai dobrar de tamanho. E para que isso tudo? Para formar a rede de glúten, né? A rede de glúten, para que todos os ingredientes fiquem homogêneos, forme essa rede e que na hora que o seu pão for assar, ele fica aquele pão bonito, cresça bonito, lembrando sempre que a massa, nossa massa é muito frágil, a gente está falando, a gente está mexendo, estamos mexendo com organismos vivos, né? Que estão ali se multiplicando e soltando gases e fazendo a nossa massa crescer. Então agora a nossa massa cresceu, ela dobrou de tamanho, nós não vamos mais fazer isso, de amassar, apertar, sovar, nós não vamos fazer isso, vamos ter muito cuidado. E agora nós vamos tirar o ar que está dentro dela, tá? Para a gente ir para a segunda fermentação, tá bom? Então eu vou mostrar aqui como é que a minha massa ficou. Olha como é que ela tá bonita. Dobrou de tamanho, né? Então vamos jogar ela aqui. Eu vou pegar um pouco de farinha, só um pouquinho, só mesmo para não grudar. Gente, quando eu digo assim, tá grudando um pouco na mão, joga um pouquinho de farinha que sai, só, mas é muito pouco mesmo, porque senão vai dar problema, vai dar interferência
no seu produto final. O seu pão pode ficar duro por excesso de farinha, tá bom? Então é muito pouquinho mesmo, só mesmo para não grudar. A massa, ela tem que estar mesmo, assim, não melequenta. Se a massa ficar muito melequenta, aí você joga um pouco de farinha pra ver. Ela vai ficar úmida, ela vai ficar pegando, mas não vai ficar grudando, não. Tá? E também não pode estar totalmente seca. Ela tem que estar mesmo aquele. Então vamos lá? Vamos botar aqui. Vamos pegar a massa, que já cresceu. Se você em casa tem uma forma de pão, aquelas formas de pão para fazer pão de forma, né? Você pode estar utilizando ela. Que ela vai ficar no formato, o seu pão vai ficar no formato, aquele formato de pão, sim, de pão de forma. Se você não tem, assim como eu, porque eu ainda não tenho, mas vou ter. Tudo a seu tempo. Vou ter. Pode fazer no tabuleiro comum, não tem problema não. Só o formato é que não vai ficar aquele formato de pão de forma, aquele formato quadradão, não. Vai ficar igual o pão de fazenda mesmo, aquele pão rústico, né? Então, a gente vai, tô tirando aqui, porque como eu falei, gruda um pouquinho. Normal, isso aqui é tudo massa, então é só passar aqui, botar aqui, né? Faz parte da massa. Então vamos tirar tudo. Não gosto de desperdício. Você é igual a mim quando vê esse povo dando receita, que deixa sempre um restinho na vasilha, sempre. Não dá nervoso? Não dá nervoso, cara. Eu tô nervoso disso. Acho que é um toque, né? Então vamos lá. Agora, eu só vou agora tirar o ar. Eu só vou tirar o ar da minha massa só. Não vou trabalhar a massa. Vou só tá grudando um pouco, só jogar um pouquinho de farinha só para desgrudar. Só um pouquinho só para desgrudar. Então, aqui, da coceira, da coceira no rosto. Então aqui, ela tô tirando só, tô só abrindo assim com a mão, bem devagar, para tirar o ar, tá? Tirar todo o ar. Vamos tirar o ar dela. Agora a gente vai pegar um tabuleiro, tá? Eu vou pegar um tabuleiro. No meu caso aqui, eu vou pegar um tabuleiro comum, porque eu realmente não tenho esse tabuleiro de pão, né? Mas se você tiver, ótimo, você coloca, ele vai ficar pão quadrado, tipo pão de forma mesmo, né? Bom, peguei meu tabuleiro, tá? E vou subir aqui só um pouquinho. Peguei meu tabuleiro, eu vou passar um fiozinho de azeite, uma coisa muito, só sujar mesmo, pro pão não grudar no fundo, tá? Então, você pode até estar pegando um pouco do azeite, passar num papel toalha e passar só mesmo um pouquinho, muito pouca coisa mesmo, tá? Então, eu vou estar passando aqui. Não vou nem. Vou estar usando aqui, vou passando azeite. Só mesmo pra não grudar. Né? Vou pegar a massa, eu vou botar no formato que eu quero. Assim, lembrando que o formato é. Tenta botar a costura do pão, porque você vai abrir a massa, tenta botar a costura para baixo, para a massa não abrir assim, que ela vai crescer ainda. Então a gente pega a costura. Tá vendo aqui? Aqui, a costura tá aqui embaixo. A gente pega a costura, bota para baixo, né? E tá aqui o formato do pão. Eu posso fazer pequenos pãezinhos também, tá? Posso cortar aqui, fazer bolear, fazer pequeno. Então, fazer
boleado, ele sempre fica boleado. Aí o céu é o limite, a sua imaginação. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui com muito carinho, que a massa realmente pede esse carinho, muito cuidado. E aqui ela vai crescer no meu tabuleiro, né? Já tô botando ela aqui, eu vou cobrir. De repente eu vou pegar até um tabuleiro maior, eu vou cobrir e vou deixar aqui mais 1h30. Mesmo tempo, entre 1h e 1h30 para crescer, pra gente pegar e depois ir pro forno. Lembra que eu falei? Eu comecei a fazer de manhã o pão para servir no lanche da tarde e eu acho que vou ter que fazer alguns petiscos que vai ser de repente uma sopa, alguma coisa assim para ser na janta, né? Ou então vou fazer para tomar café da manhã, amanhã, né? Então, daqui a 1h30. Bom, meu pão já foi para a segunda fermentação, né? Já passou pela segunda fermentação, já ficou mais 1h30 fermentando. Ele dobrou o tamanho e agora eu vou botar ele pra assar. Ó, tá dando pra ver? Tá dando pra ver o tamanho dele? Ficou grandão, né? Então agora eu vou botar ele pra assar mais 40 minutos no forno, tá bom? Fogo médio, não muito alto. 40 minutos no forno e vamos ver como é que ele vai ficar. Então daqui a pouco a gente se encontra com o pão já pronto, quentinho. E eu vou conseguir dar o lanche da tarde pro povo daqui de casa. Então até daqui a pouco, até o nosso pão ficar pronto. Então, agora é a hora de vermos como ficou o nosso pão, né? A gente já fez todo o processo, nós botamos para fermentar a segunda vez, né? A segunda fermentação já no tabuleiro, já no formato que a gente quer, né? E depois da fermentação, a gente viu que o pão cresceu, né? A massa cresceu muito e foi pro forno por 40 minutos, mais ou menos. Aí você vê se você gosta do pão mais branquinho, se gosta dele mais moreninho, aí é o tempo de forno, você decide. Tá bom? Vamos ver como é que ficou o nosso pão. Que delícia! Vamos ver, tá aqui. Vou pegar aqui. Olha, eu vou até tirar aqui, ó. Olha como é que ficou o nosso pão. Olha só. Tá vendo aqui, ó? Tá crocante, tá macio por dentro. Já até tirei aqui um pé pra vocês verem aqui o bico dele, pra vocês verem como é que ficou. Tá saindo fumaça. Eu gosto dele mais crocante, então eu deixei ele mais tempo, né? Pra ficar bem crocante, né? Olha só, aqui. Ai, que delícia. Aqui, saindo fumaça. Aí sempre tem aquela casquinha mais grossa no fundo, né? Vamos lá, vamos cortar. Foi. Olha só. Gente, sempre tenho que falar pra vocês, mas agora eu vou chamar minha turminha. Tá quente. Vamos combinar? Delicioso. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês façam um pão na casa de vocês. Seria legal eu ter essa devolutiva de vocês fazerem um pão, tirarem fotos, mandarem. Eu vou ficar muito feliz de saber que eu ajudei vocês a fazerem um lanche gostoso para a família de vocês. Como eu já tinha dito antes, desculpa, gargalo. Me siga também nas minhas redes sociais, Bárbara Ferreira, DY, né, no Instagram. Lá também eu vou estar postando vídeo, vou estar postando o meu dia a dia. E me segue aqui também no YouTube,
tá? Agora toda semana, dei uma parada nos vídeos, mas agora toda semana eu vou estar me programando de estar lançando pelo menos de 1 a 2 no começo, depois a gente aumenta. Mas curta, compartilhe para eu poder ter essa devolutiva de vocês e poder fazer mais vídeos com mais coisas legais, mais comida gostosa, mais coisas práticas também pro seu dia a dia. Então, tchauzinho e até a próxima!